Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, todos juntos, unidos, para louvar esse Deus tremendo, um Deus de milagre, que está aqui sempre com cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao ministério. Amém. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Nós, na última quinta-feira, nós encerramos a terceira parte do estudo bíblico, que nós falamos sobre pecadinho e pecadão. Então, se você perdeu, tem os três estudos aqui no YouTube, você pode buscar ali. Se você tiver alguma dúvida nos estudos, você pode escrever para a gente aqui, ou você pode entrar em contato conosco através das redes sociais e a gente vai buscar um esclarecimento para as suas dúvidas, ok? Esse é um tema que nos remete à nossa confiança e a nossa dependência de Deus. Quando a gente fala de pecado, se pecado é grande ou pequeno, pecado não separa de Deus. O pecado tira a presença de Deus ou tira a gente da presença de Deus, né? Muitas vezes nós vivemos pecando e coisas erradas que a gente faz, mas se você se arrepende, se você entrega a sua vida para Jesus, se você pede perdão, o Senhor te perdoa, ok? Ou seja, você não pode ficar recorrendo no mesmo problema, no mesmo pecado, ou seja, senão vira sem vergonhice, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é arrepender, o arrependimento é não fazer mais, entregar nossa vida para o Senhor Jesus e pedir perdão a Deus do nosso pecado. Muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus na nossa vida. Ou a gente não viveu pela falta de fé, ou pela falta de confiança que você e eu temos em Deus. Porque a gente é desconfiado. Não é? Não somos mineirinho, mas a gente é desconfiado, né? Desconfia das coisas. Né? E na verdade, quando você desconfia que Deus vai prover, que Deus vai trazer, que Deus vai operar na tua vida, de verdade fica difícil. Isso aí é falta de fé. Quando você e eu duvidamos da unção, duvidamos do poder, duvidamos da providência de Deus, isso é uma falta de fé. Mas o Senhor nos traz hoje uma palavra para podermos viver o grande de Deus. Qual é o grande de Deus? Deus tem um grande para a tua vida, um grande para a minha vida. Né? Mas para que a gente viva isso, nós temos que quebrar algumas coisas. E a coisa mais importante que a gente tem que fazer é quebrar a incredulidade. A incredulidade. E aí você me perguntaria, né? Pastor, o que é incredulidade? Vamos ver a descrição de incredulidade no dicionário, né? Incredulidade é qualidade de quem não se convence com facilidade. Ou seja, se você é difícil de ser convencido, além de ser teimoso, você é um incrédulo, né? É a qualidade de quem não acredita facilmente naquilo que ouve. A gente costuma dar o exemplo de Tomé, né? Tomé tem que ver para crer. Ele ouviu dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não viu. Então, isso é incredulidade. Incredulidade é nós não termos fé. A fé é o firme fundamento. A fé é a certeza que eu tenho das coisas que eu não vejo. Isso é ter fé, confiar que Deus vai prover. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Você que me conhece há um pouco mais de tempo, você sabe que essa frase é a que eu mais uso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque Deus age na minha vida, Deus age na tua vida. E incredulidade é você ser um ateu. Quando você não crê, você
é um ateu. Você não se permite que Deus possa agir na tua vida. Em muitas situações em nossa vida, passa a incredulidade. Em muitas situações. Incredulidade em pessoas que dizem que fazem e não fazem. Ou pessoas que dizem que não vão fazer e fazem. Incredulidade em pessoas que prometem. Promessas que pessoas fizeram e muitas vezes isso passa com você e comigo, quando nós prometemos a Deus que nós não vamos cometer mais aquele pecado. E dá uma meia volta e estamos nós lá. Incredulidade em compromisso que alguém fez com você ou comigo e não cumpriu. Compromisso de pagamento, um compromisso de auxílio, um compromisso de estar junto, um compromisso de casamento. São compromissos. Incredulidade. Por isso, como cristãos, nós devemos prometer e cumprir. Então, se você diz que vai chegar, chegue. Só se, eu costumo dizer, né? Só se você tiver o atestado de óbito. Com o atestado de óbito, você está perdoado. Fora isso, não está perdoado. Dizer que nós vamos e vamos. Ou que não vamos e não vamos. Ou seja, a vida do cristão ela tem que ser baseada na verdade. E o próprio Jesus nos dá aqui uma orientação. Abre a tua Bíblia lá, em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, a tua e a minha palavra tem que ser sim ou não. Não tem que passar. Quem sabe, talvez. Não. Ou sim ou não. Ou você faz ou você não faz. Ou você pode ou você não pode. Mas o que tem a ver a incredulidade com a palavra do cristão? Muitas pessoas necessitam, eu estou falando de cristão agora, hein? Muitos cristãos necessitam jurar para que as pessoas possam crer naquilo que eles estão falando. Nossa, eu juro. Se você precisa jurar, significa que a tua palavra não tem valor nenhum. Significa que as pessoas não creem em você. Mas nós, como cristãos, se vivermos esse ensinamento de Jesus, que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não, não precisamos jurar por nada. Nós não precisamos. Por quê? Porque nossa palavra sempre será verdadeira e honesta. A incredulidade nos leva a perder o foco das promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando eu não creio que Deus vai fazer o melhor na minha vida, eu perco o foco, eu perco o caminho. Eu não sei. A incredulidade nos leva a sermos roubados. Roubados nas nossas bênçãos, roubados naquilo que Deus tem para a nossa vida, roubados em cada um das nossas promessas. Veja um exemplo. Abra sua Bíblia aí. Em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que o livro de Êxodo fala da saída, do êxodo do povo de Deus, né, que estava cativo lá no Egito. E aqui o próprio Deus está dizendo assim, olha, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Assim como você e eu, o povo de Israel tinha uma promessa. Eles tinham uma promessa.
mas levaram 40 anos no deserto. 40 anos porque todo esse tempo a travessia por volta do Mar Vermelho daria mais ou menos 15 dias. Sabe por quê? Pela desobediência e pela incredulidade. Deus tinha mandado as 10 pragas lá no Egito, justamente para que eles vissem que Deus estava com ele. Quando eles saíram do Egito, eles saíram com riquezas. E mais uma vez, na frente do Mar Vermelho, atrás o exército egípcio, mais uma vez Deus mostrou a sua fidelidade. Abriu o mar. Aí eles tiveram sede, Deus proveu água. Eles tiveram fome, Deus proveu comida. Mas quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, o que eles fazem? Um bezerro de ouro. 40 anos. Mas chegou o dia de entrar na Terra Prometida. Chegou o dia de ver a promessa de Deus cumprida na vida deles. Assim como cumpriu na vida deles, vai cumprir na sua vida e na minha vida também. Mas as coisas de Deus têm um processo e um propósito. Tudo para Deus é um processo e um propósito. Não que Deus precise desse processo, mas quem precisa do processo é você e eu. Porque a gente não consegue simplesmente virar a chave e está tudo certo. Não, nós temos um processo de amadurecimento, um processo de caminhar com esse Deus, um processo de confiar nesse Deus, um processo de crer nesse Deus. E aí, esse povo teve um processo. 40 anos no deserto. Quantos anos você está no deserto? Eu costumo dizer, né, que muitas vezes, quando você dá a mesma cabeçada pela segunda ou terceira vez, a pergunta que eu falo é, vai dar mais uma volta no deserto? É mais uma volta. Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqui onde a gente está, o povo já tinha passado por muitas guerras, o povo já havia passado pela queda dos muros de Jericó. Eles viram isso. Eles viram isso. E muitas vezes nós já passamos por dificuldades que Deus nos livrou e a gente simplesmente esquece. Mas o processo e o propósito de Deus requerem pessoas especiais. Quando Deus falou para Moisés, olha, separa um de cada tribo. Ele não falou, separa qualquer um aí. Não, 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 não. Pessoas especiais. Sendo cada qual príncipe entre a sua tribo. Pessoas diferenciadas. Pessoas onde Deus ia capacitar. Nesse caso, Deus escolheu os príncipes para avaliarem a terra. Deus nos envia, a você e a mim, para anunciar as boas novas. Isso é somente para pessoas especiais. Isso é somente para gente que é forte. Ser cristão é ser forte. Não pensa que qualquer um pode ser cristão, não. Ser cristão é para os fortes, é para os persistentes, para aqueles que obedecem à voz do Senhor. E Deus escolheu você e eu para levarmos as boas novas. Moisés separou 12 homens. Se você lembra, são 12 tribos, um de cada tribo. Separou 12 homens e os enviou para ver a terra, para ver o que estava acontecendo, para ver aquela terra como é que era. E aí nós vamos lá
para o capítulo 13, versículos 25 e 26. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Ou seja, eles foram e voltaram. E voltaram depois de quanto tempo? 40 dias. 40 dias voltaram com as suas conclusões e quiseram relatar a Moisés e ao povo. Veja que aparece novamente o número 40. 40 anos no deserto, 40 dias depois de ver a terra, Jesus jejuou por 40 dias. Tudo na Bíblia tem uma relação. E um dia nós vamos estudar, né, a numerologia dentro da Bíblia. A gente precisa fazer esse estudo. Mas eles chegaram lá, depois de 40 dias, e queria trazer o relatório para Moisés e para a congregação. E aí, eles continuam lá em Números capítulo 13, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Ou seja, olha o fruto dela. Imagina um cacho de uva deste tamanho. Esse é o fruto dela. Eles constataram o que Deus havia prometido. A terra que mana leite e mel. Deus prometeu, Deus cumpre. Deus prometeu na tua vida e na minha vida, Ele vai cumprir. Só depende de nós, não depende dele. Depende da tua e da minha obediência, depende da tua e da minha fé. É do que depende. A terra era muito boa. O fruto da terra era maravilhoso. Porque era demais, viu o tamanho do cacho de uva aí? A terra era de acordo com aquilo que Deus havia prometido. Não havia dúvidas. A terra realmente manava leite e mel. Mas mesmo sabendo da promessa, e isso acontece com você e comigo também, vem a incredulidade e a dúvida. Sabe o quê? Isso é muito para mim. A incredulidade e a dúvida. Não estou acreditando que isso possa ser para mim. Peraí, mas Deus não prometeu? Prometeu. Se Deus prometeu. Eu não mereço. Isso é incredulidade, isso é dúvida. Isso é a gente afrontar a promessa que Deus fez na minha vida e na tua vida. Mas Deus sempre supera as nossas expectativas. Sempre. Não pensa que você precisa de um, ele vai te dar um. Você precisa de um, ele vai te dar 10. Ele sempre vai superar as nossas expectativas. Ele tem o melhor para a nossa vida. E aqui, a gente continua em Números, capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Ou seja, a terra era boa, mas tinha um problema. Tinha um problema. Por quê? Porque vem a dúvida, vem a incredulidade. Dúvida das promessas de Deus. Dos 12 homens enviados, 10 deles estavam dominados pela dúvida e pela incredulidade.
10 deles diziam, olha, a terra é boa, mas os caras que tem lá são muito altos. Esses filhos de Anak eram homens de 3 metros de altura, eram gigantes. Veio a dúvida e a incredulidade. Deviam se perguntar como Deus nos coloca nessa situação. Esse Deus é tremendo, né? Mas, na verdade, o que acontece é que eles não têm memória. E isso acontece com você e comigo. Se esqueceram o que Deus havia feito para tirá-los do Egito. E para eles conquistarem Jericó. E para eles beberem água e para eles comerem, terem comida. Não dava para discar e pedir um delivery, não dava. Isso acontece conosco também. Nós esquecemos muito fácil daquilo que Deus já fez em nossa vida. E acabamos perdendo a promessa. Isso é incredulidade. Na verdade, vivem o momento. Para eles, o momento era que existia na terra gigantes e cidades muito bem protegidas e fortificadas. E, naquele momento, ele disse, olha, nós não podemos vencê-los. Nós não podemos vencê-los. Abra a sua Bíblia, em Números capítulo 13, versículo 29. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Se você pegar o mapa bíblico, você vai ver que Canaã está bem no meio desse povo. Canaã está bem no meio desse povo. Além de serem incrédulos, haviam mapeado toda a região para ver quem era o que estavam à sua volta, que provavelmente eles seriam atacados, alguma coisa desse tipo. Na verdade, o que muitas vezes ocorre é que nós ficamos mais preocupados com aquilo que está à nossa volta do que com a promessa que Deus tem para a nossa vida. No caso deles, isso foi bom, por um lado, onde eles sabiam os povos, os exércitos que estavam à sua volta. Mas, por outro lado, eles demonstravam o quê? Medo, insegurança. Demonstravam não ter fé. Demonstravam incredulidade. Ou seja, o mesmo Deus que tinha tirado eles do Egito tinha levado eles numa situação que eles não criam. Números capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, vamos, porque eu creio na promessa. Lembramos que eram 12, entre eles estavam Josué e Calebe. Calebe se levantou e deu uma prova de confiança em Deus. Ele confiava em Deus. Uma prova de segurança na promessa que Deus havia feito. É a hora. A promessa está sendo cumprida. Vão para cima. E muitas vezes você e eu nos refreamos e perdemos a bênção. Por quê? Porque nós ficamos todos cheios de dedos, né? A nossa incredulidade fala mais alto do que a nossa fé. Calebe demonstrou que ele tinha um pacto com Deus. Quando você e eu temos um pacto com Deus, não importa o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa, agora o que vai acontecer? Não me importa. Nós vamos seguir, nós vamos continuar.
Mas sempre irá existir aqueles que se deixam ser usados pelo diabo. Ai, pastor, mas dentro da igreja. Dentro da igreja. Ai, pastor, mas na minha família. Na tua família. Ai, pastor, mas dentro da minha casa. Dentro da tua casa. Nós temos que entender que nós somos seres individuais. Pessoas individuais. Por mais que eu diga que eu conheço a Nilza, eu não conheço, porque tem coisas dentro dela que é só ela. E ela também, da mesma forma comigo. Então, muitas pessoas se deixam usar pelo inferno. Veja lá, Números capítulo 13, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ou seja, os outros 10, Josué e Caleb, falando, vamos lá que isso aí está ganho. Os outros 10 príncipes, veja, não eram Zé Ruela, eram 10 príncipes, não tinham a mesma fé, não tinham a mesma comunhão, não tinham o mesmo relacionamento e não criam na promessa como Josué e Caleb. Essas são pessoas que querem colocar dúvida na tua vida, dúvida na tua relação com Deus, dúvida na tua intimidade com Deus, dúvida nas promessas que Deus fez para você, que são suas. As suas promessas são as suas promessas. As minhas promessas são as minhas promessas. Pessoas fracas, pessoas que não têm nenhuma relação com Deus. Muitas vezes quer tirar a relação que você tem com Deus. Abra a tua Bíblia em Números. Números capítulo 13, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, estas pessoas são as pessoas que contagiam quem está por perto. São pessoas que não têm fé, são pessoas que têm um problema de desconfiança, colocam dúvidas, medo, colocam incredibilidade. Em quem está à nossa volta. A incredulidade vai nos afastando cada vez mais de Deus. Esses são aqueles que, quanto pior, melhor. Se você consegue e eu não consigo, então eu tenho que fazer com que você também não consiga. Ou seja, se você tem uma relação com Deus e eu não tenho essa relação com Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa para que você não tenha essa relação com Deus. É o contrário. A gente devia, se você tem uma relação com Deus e eu admiro essa relação com Deus, eu tenho que buscar essa relação com Deus. Não por ciúmes, não por ganância, não, mas ter uma relação com Deus. Esses aí, eles querem, quanto mais ruim estejam as coisas, melhor são. São os acomodados. São aqueles que estão na sua zona de conforto, são aqueles que não querem uma relação mais profunda com o Senhor. Veja lá, Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, são pessoas que têm complexo de inferioridade.
Você não deve ser orgulhoso, tampouco arrogante, mas você não deve ter complexo de inferioridade. São aqueles que se sentem menores diante das dificuldades. Ai, você não sabe. Quantos irmãos chegam para nós e falam, ai, pastor, estou passando por um estreito. É? Jesus diz que o caminho é estreito. Então, se você está passando por um estreito, querido, glória a Deus. Não precisa contar para ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus já diz que o caminho é estreito. Né? Essas pessoas com complexo de inferioridade não têm uma comunhão profunda com Deus. E deseja que você também não a tenha. Complexo de inferioridade, acham que o problema sempre é maior do que o Deus que você serve. Depende qual é o Deus que você serve. Se você serve o Deus Todo-Poderoso, não tem problema. Não tem problema maior que ele. Mas Deus tem uma palavra para você e para mim hoje. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Acredite na vitória. Acredite. Deixa a tua incredibilidade, deixa a tua dúvida de lado. O Deus que fez a promessa vai te dar a vitória. Na verdade, o que você e eu precisamos é só caminhar. Caminhar dentro daquilo que Deus tem colocado para você e para mim. Tenha certeza de que Deus está com você. Deus está com você, não importa a situação que você esteja passando. Tenha essa certeza. Não seja roubado pelo inferno. Não seja dominado pelo medo. Tenha certeza daquilo que Deus falou para você. E Josué e Caleb tinham essa certeza. Lá em Números, capítulo 14, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Não temais. O Senhor é conosco. Para receber a vitória, tem algumas condições. De ser obediente e não ser rebelde. Isso é uma condição. Não temer tudo que pode passar. É outra condição. Você tem que entender, e eu tenho que entender, que Deus está conosco. Que Deus está cuidando de nós. Não importa a situação. Com fé em Deus, somos protegidos de todas as situações. Eu costumo dizer que Deus e eu somos a maioria. Não importa quantos tem aí contra você. Você e Deus é a maioria, são a maioria. Mas quem se deixar levar pela incredulidade, na verdade, não vai viver as promessas. Na verdade, não vai desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Na verdade, não terá a proteção de Deus em sua vida. Não viverão a eternidade com Deus. Em que ponto está a tua incredulidade? Onde está a tua incredulidade? Se você ainda tem a incredulidade em sua vida, mas deseja ter a certeza, ter a fé e a esperança que Deus está com você, na verdade você precisa entregar sua vida para Jesus.
Se você quiser fazer isso agora, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. eu entrego minha vida nas tuas mãos. E eu desejo E eu desejo lançar fora toda a incredulidade lançar fora toda a incredulidade e ter fé e certeza e ter fé e certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor está me guardando. que o Senhor está comigo, que o Senhor está me guardando. Recebe, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Recebe, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. E usa-me, Senhor, como tu queres. E usa-me, Senhor, como tu queres. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E você? E você que já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda tem uma certa incredulidade em algumas áreas da sua vida. Tem coisas que você fala, não, Deus não precisa me ajudar porque esse eu faço sozinho. Mas você deseja acabar com essa incredulidade a partir de agora. Se você quer, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão, Senhor, pela nossa incredulidade. Pedimos perdão, Senhor, se desconfiamos que o Senhor não está conosco. Pedimos perdão, Senhor, se temos dúvida da promessa que o Senhor tem para nós. Nos perdoa, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Enche-nos, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E, Senhor, transforma toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, em confiança, em fé. Esteja, Senhor, tratando cada um de nós. Usa-nos, Senhor, como tu queres. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, né, que você creia que quando você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, é crer, é confiar, é tirar toda incredulidade da nossa vida. É você e eu estamos juntos. Amém? Próxima quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, com um tema que a gente não sabe qual é o tema, mas o Senhor vai nos dar um tema. Então, na quinta-feira, eu conto com você. Te espero para nós juntos aprendermos aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.